Rapaziada, e antes do clássico aí, a mídia tá daquele jeito, que vocês já sabem. Um puxa-saco do Cruzeiro danado, né? Colocando aí o Cruzeiro como favoritaço, que vai ganhar, que não tem como, que o momento do Cruzeiro é aquilo, é isso, extraordinário. Vocês vão conferir aqui, porque o Breno Galante, lá no programa Os Donos da Bola, ele bateu de frente com os cruzeirenses, bateu de frente lá e falou a respeito do Galo nesse clássico, beleza? Então a gente vai conferir aqui a partir de agora esse debate aí que pegou fogo no pré-clássico aí, bora ver. Me diz uma coisa, quem é favorito? O Cruzeiro é levemente favorito por onde parte no ano de 2026, pelo que fez em 2025. O Atlético, a gente vê ainda, o Sampaoli está à procura de um time base. Eu acho que ele está à procura, cada um tem um conceito diferente. O favoritismo nunca garantiu vitória, mas sim por conta de onde o Cruzeiro... Lembrando, ninguém está pronto no futebol brasileiro, não só o Cruzeiro, não só o Atlético, mas por conta de onde parte o trabalho do Cruzeiro nesse ano, HG. Você, o Harry Potter? Cruzeiro. Ligeiro? Cruzeiro favorito. Cruzeiro favorito. Bem mas favorito? É para dar o palpite agora? Não, só fala quem é favorito. Eu acho o Cruzeiro favorito. Por causa do coletivo? Por causa de tudo que vem demonstrando. Eu estou muito com o Lu ali na ideia do Lu. O Cruzeiro fechou o ano já um time pronto na atual temporada. Perdeu 2 jogos, mas tem vários poréns. O que vem demonstrando, até pelo jogo de ontem mesmo, o desempenho do Cruzeiro me chamou a atenção, jogando com jogadores. E o único recorte que o time principal reservas, foi contra o Uberlândia, é muito pouco, só esse recorte, mas pelo que o Atlético também não vem conseguindo desempenhar. Você quer falar? Rapaziada, sabe o que é engraçado? É que o recorte é muito curto, né? O Cruzeiro perdeu os jogos para Democrata, para Pouso Alegre, e o recorte ele é muito curto, né? Só que para o Galo não é a mesma medida. O recorte também é curto pro Galo, mas o Galo tá devendo. Mas o Galo é isso, aquilo. O Galo tá jogando futebol exuberante? Realmente não está, né? Mas aí o Cruzeiro perder 2 partidas é normal. Não, tranquilo, o recorte é curto, ainda é pouco para se analisar. Mas aí a análise com o Galo já é diferente, né? Vamos continuar acompanhando aqui. Fazer o transplante? Eu vou fazer só umas beiradas aqui, assim. Umas beiradinhas? Só umas beiradinhas. Vai lá no Meca. Só para cobrir aqui. E você, Carecone? Se eu quero fazer o transplante ou se o Cruzeiro é favorito? Transplante. Qual é a pergunta? Transplante, nesse exato momento, ainda não, porque eu tô gostando desse meu Você look. tá a cara do Xandão. Favorito? Bom, presta atenção no que eu vou falar para eu não ser mal interpretado, porque as pessoas fazem isso. Cruzeiro é favorito, claro, pelo momento do Cruzeiro e muito pelo futebol não apresentado pelo Atlético até agora, que está devendo muito pro seu torcedor. Mas, dito isso, eu acredito que o Atlético pode vencer. Não é quem Não, eu quero só dizer isso. Eu sei, mas eu quero dizer isso porque senão pegam esse corte e aí falam que eu falei que é favorito, o Cruzeiro vai ganhar o jogo. Gente, mas não, favoritismo... estou falando 2 coisas diferentes. Cruzeiro é favorito, mas eu acredito que o Atlético pode vencer o jogo. O Atlético joga dentro de casa, tem uma pressão incrível. É véspera de um jogo contra o Palmeiras, que é o início do Campeonato Brasileiro. O Sampaoli sabe que a torcida, alguma parte da torcida já está pressionando para ver um resultado em campo. Ele já tem os reforços à sua disposição. Claro que ainda falta um. Não estão no melhor momento, mas, por exemplo, o Minda pode ser um cara que pode entrar e eu tenho uma expectativa muito grande no futebol que o Minda pode apresentar. Ele não jogou nem 1 minuto ainda. Não jogou, mas eu tenho a expectativa que ele tem uma característica diferente dos outros jogadores do Atlético. De fazer fumaça. Como a gente fala que o Gerson vai para o segundo tempo, eu acho que ele tem um Minda que pode entrar no segundo tempo. Né? Eu tenho a expectativa ainda de ver o Alexander jogar e até agora não jogou. Então, O Scarpa não entrou no último jogo. Então, quer dizer, se o Scarpa entra, ele O São Paulo entra... tem que ajudar também, né? Então, é o que eu tô falando. Tem que ajudar, né? É o que eu tô falando. Porque esse esquema não dá mais não. Eu né, acho que dentro dessa situação que ele tá falando que o São Paulo tem que ajudar, ele tem algumas coisas que podem fazer com que o Atlético vença o jogo. Clássico é diferente de qualquer outro jogo. Não, eu time, mas não tem absurdo nisso que você está falando. Não, deixa eu te explicar. Não tem, não. Não tem, não. Porque até agora nenhum desses dois não Então, pera um pouquinho. Antes, só me utilizados. responde o seguinte. Você é advogado de qual desse que eu falei pra você ficar nervoso assim? Você é advogado de qual desse? Me explica, só pra eu entender por que você ficou tão nervoso. Eu tô tentando advogar ao seu respeito. Não, mas eu não vou te O fato do Alexander não ter jogado, pra ele meter no clássico, não custa nada. Não custa, velho. Custa. Custa, E assim, pro Atlético, pro bem do Atlético,
Deveria fazer, né? Deveria fazer isso. Só Gente, que não vai o Atlético, já entrando no Atlético aí, ô Everton. Você acha que ele vai ser com uma escalação burocrática? Burocrática. Mantendo Igor O que é burocrático? mais O que ele está possível. fazendo, né? De errado. Mais Aqui Assim, é errado. pode né? mudar ainda um detalhe. O André Muito tem errado. aí a fala do Vitor Hugo. Vamos- Vitor Hugo é uma dúvida pro Clássico, então ele pode ter que mudar, inclusive, o estilo de jogar. Bom, rapaziada, e o Cláudio Rezende lá na Itatiaia trouxe informações do Galo nesse pré-clássico aí, trouxe algumas informações diretamente lá da cidade do Galo, que pode impactar aí na questão desse clássico aí contra o Cruzeiro, o trabalho que está sendo feito lá pelo Sampaoli com o time antes desse clássico aí. Enfim, vamos conferir aqui as novidades do Galo para pegar o Cruzeiro. Então o Atlético hoje, Pedro Abílio, é o terceiro lugar do seu grupo, a 4 pontos do líder. E tem esse clássico aí como uma grande decisão. Vão faltar depois do duelo contra o Cruzeiro mais 3 rodadas. O Galo vai jogar contra o Pouso Alegre fora, contra o Atlético em casa, e o último jogo será em Nova Lima contra o Itabirito. Então o Galo tem, depois do clássico, 2 jogos como visitante, 1 como mandante, e teria que ter uma campanha perfeita, assim como foi ano passado, para a recuperação e chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. O que preocupa mesmo é que, além do clássico, que a gente não sabe, é sempre imprevisível, qualquer resultado pode acontecer. O Galo depois, Pedro, o Sampaoli foi muito claro, né? Na entrevista agora, após o jogo, ele vem falando que não vai mudar o planejamento. Vai começar o Campeonato Brasileiro e, se tiver que priorizar jogo para jogo, ele vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Hoje, por exemplo, é antivéspera do jogo. 2 períodos. O time já treinou pela manhã, vai treinar à tarde. Isso não é muito comum, né? Quando a gente está aí com essa sequência de jogos durante o ano, normalmente é um período só de treinamento. Hoje, sexta-feira, 2 períodos. Amanhã, sábado, aí sim vai ser só pela manhã e concentração para o jogo contra o Cruzeiro. Mobilização total no Galo, Pedro, por conta dessa situação na tabela e pelo jogo, que é um campeonato à parte. O grande desafio do Atlético até aqui na temporada, esse Galo e Cruzeiro na Arena MRV. Tem uma dúvida médica no Galo. O zagueiro Vitor Hugo, vocês vão se lembrar, ele saiu no segundo tempo contra o América com um incômodo muscular na coxa direita. Ele passou por exames de imagem ontem, mas o Atlético não divulgou resultado. O que a gente sabe do Vitor Hugo, ele está fazendo fisioterapia, fez um trabalho interno, hoje não foi a campo. Pela manhã, o Vitor Hugo passa a ser dúvida sim para o clássico. Se não tiver o Vitor Hugo, vamos ver como faz o Sampaoli, né? Que gosta de usar ali um esquema com 3 jogadores na saída de bola. Eu creio que se o Vitor Hugo for pro jogo, ele vai com os 3 zagueiros. Ele vai com o Juan, vai com o Alonso e com o Vitor Hugo. Se ele não tiver o Vitor Hugo, nem outro zagueiro ele vai ter, né? Não creio que ele vai colocar o Vitão no clássico. Aí ele vai mexer nessa formação ali do setor defensivo. Pode colocar o Natanael, que já fez essa função, né? Pode colocar algum volante para fazer também. São algumas interrogações nesse time do Galo. O Vitor Hugo, o prejuízo é nenhum, né? Porque o que acontece? Tem uma chance mínima, aí o Claudião até pode me ajudar nessa, na ausência do Vitor Hugo. E o Vitor Hugo não tem culpa nenhuma, hein? O Vitor Hugo tá jogando no limite dele. O ano passado, inclusive, pra mim, ele foi o melhor jogador da final da Sul-Americana, só que depois ele fez aquilo lá na disputa de pênaltis, e aí, enfim, estragou tudo. Mas o Vitor Hugo tá jogando no limite dele. O limite dele é suficiente para ser titular do Atlético? Pra mim, não. Outra coisa, quem sabe, sem o Vitor Hugo disponível, o Sampaoli possa fazer uma formação mais tradicional, né? Com 2 zagueiros, 2 laterais, com um meio campo mais povoado, né? Até porque sabe da força do rival. E aí você coloca em campo mais jogadores de qualidade. Hoje, na minha opinião, o Atlético não tem 3 zagueiros tecnicamente mais fortes do que tem as opções para o meio-campo. Hoje o meio-campo tem várias boas opções, inclusive o Vitor Hugo, que fez uma boa partida, o Renier vem crescendo, você tem o Scarpa, que pelo jeito ele não gosta muito, como não gosta muito do Alexander, que é muito bom jogador, você tem o Michael, você tem o Alan Franco, ele ama o Igor Gomes, aliás, ame a sua esposa, o seu marido, seu namorado, sua namorada, seu Baga, como o Sampaoli ama o Igor Gomes.
Então tem muitas boas opções no meio. Rapaziada, de fato, o Alê tem uma certa razão aí, né? O Sampaoli insistindo com essa questão de 3 zagueiros, cara, ninguém gosta dos 3 zagueiros, a verdade é essa. Não sei a sua opinião, se você gosta dos 3 zagueiros, deixa aqui sua opinião aqui no campo dos comentários, bora debater aí. Mas se você também não for, também deixa aqui nos comentários. Mas eu, cara, na minha visão, 3 zagueiros não dá certo nesse time do Galo, não dá certo mesmo. E o Sampaoli insiste, sendo que nem tem jogador suficiente, nem tem zagueiro suficiente pra tá montando aí essa linha de 3 lá atrás, né? E já no meio de campo tem várias opções, tem o Michael, tem o Alexander, tem o Alan Franco, tem o Vitor Hugo agora, que agora é só Vitor, né? Que menino novo que estreou aí contra o América, que já mostrou potencial. E assim vai, aí tem Bernard, que é mais avançado, aí tem Igor Gomes. E olha o tanto de opção que tem no meio de campo do Galo. E o São Paulo insistindo com 3 zagueiros, sendo que nem tem zagueiro pra colocar ali pra formar essa linha de 3. Então, concordo com o Ale aqui. Enfim, mas vamos ver o que o São Paulo vai arrumar. Vocês viram trabalho dobrado, né, lá na cidade do Galo, em preparação aí pra esse clássico, né? E a gente vai ver aqui agora o Saldanha, pessoal. Você tá estranhando o Alexander não ser usado em hipótese nenhuma pelo Sampaoli no Galo? Bom, é isso que a gente vai entender agora, o que tá acontecendo, o motivo disso, tá? Porque o motivo disso veio à tona agora e a gente vai ver aqui com o Saldanha. Bora ver. Como se a situação do Galo não tivesse complicado o suficiente nesse começo de ano, saiu notícia hoje, pelo Iguinho da 98, de que o Alexander poderia estar curtindo demais a vida em BH, ao invés de focar em jogar, e por isso não estaria jogando no time do Sampaoli. Cara, complicado demais, porque o Alexander é um dos únicos jogadores que eu colocava como necessários para começar 2026, que começou jogando muita bola no passado, terminou jogando bem, um dos jogadores mais regulares, melhores, mais diferenciados dentro do elenco. E se for isso daí mesmo, vai ser decepcionante. Lembrando que o Izep já foi afastado, não deve ficar mesmo no Galo por indisciplina. Tomara que o Alexander não siga o mesmo caminho. E ele postou a imagem que está aqui em cima aí, ó, seguindo trabalhando. Esqueci como é que está escrito, mas vocês vão ver aí. Alexander, não, né? Pois é, rapaziada. Seguindo trabalhando, o Alexander posta aí no seu Instagram. E a gente quer isso mesmo, né, cara? Porque senão vai ficar complicado. O Izep aí já, como disse o Saldanha, o Izep já nem joga mais pelo Galo. Muito provavelmente. Nessa temporada, pelo menos. Né, com problema de disciplina ali. Esse negócio de sair, de noitada, né? E agora o Alexander, cara. E o Alexander, que é um baita meio de campo, na minha visão, cara... Na minha visão, ele ali no meio, junto com o Alan Franco, cara. Agora ficou mais difícil de escalar o meio de campo do Galo, porque o Vitor Hugo, como eu disse, estreou muito bem. Né? O Vitor Hugo meia, não o Vitor Hugo zagueiro. O Vitor Hugo meia estreou muito bem, né? Então, com certeza, vai disputar ferronhamente ali uma vaga no meio de campo. Aí tem o Maicon. Então, assim, tá disputado. Mas o Alexander, cara, ele, na minha visão, ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. E aí, cara, torcer aí pra que ele não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho de indisciplina. Sampaoli, ele é curto e grosso, cara. Com ele não tem isso não. Se o jogador fizer as gracinhas, ele realmente não hesita em tirar o cara e simplesmente deixar o cara lá jogado. Então vamos acompanhar aí essa novela pra ver se vai render ou não. Esperamos que não renda, né? Seja tudo resolvido ali e não dê nada e o Alexander... volte aí a sua normalidade, né? Esqueça esse negócio aí de indisciplina, né? Mas enfim, bora conferir aqui uma notícia, pessoal, de mercado, tá? Trazendo aqui notícia de mercado pra vocês com relação ao zagueiro, tá? Então, perfil aqui Mundo Atleticano trouxe aqui informação, olha só. Urgente, com a aprovação de Jorge Sampaoli, o Galo tenta avançar na contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, do Al Duhail do Catar, atualmente emprestado ao Warkan. Acho que é assim que se pronuncia, né? Também do Catar, tá? Então ele é do Al Duhail, tá emprestado para esse outro time aqui também do Catar. Informação aí do PH Azeredo, né? E essa é a informação, cara. Lucas Veríssimo pode pintar aí na zaga do Galo. Pode pintar como novo reforço do Galo. E vamos torcer para que sim, porque o Lucas Veríssimo, cara, é um baita de um zagueiro. Baita de um zagueiro.
outros clubes brasileiros aqui já tentou trazer o Lucas Veríssimo várias vezes aí. Santos, Corinthians, Flamengo, né? Já foi especulado no Palmeiras também. Então, assim, é um baita de um zagueiro e chegaria para agregar demais nesse time do Galo, nessa zaga do Galo que tanto tá precisando, né? Com a ausência aí do Lianco, precisa e muito de um zagueiro. Então, tomara que dê certo aqui, vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like aí para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Galo todos os dias, beleza? Comenta a sua opinião aí embaixo também, o que você acha desse clássico aí, deixa o seu palpite pro clássico entre Galo e Cruzeiro, quanto que vai ser esse jogo, vai aqui no campo dos comentários, beleza? Enfim, então é isso, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!